Efésios capítulo 6, versículos de 21 a 24. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, graças te rendemos por esse privilégio de poder expor na totalidade essa tão sublime carta oriunda de Paulo pelo poder do teu Espírito Santo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Abençoe o coração dos ouvintes e esse meio de comunicação que também é de graça. Que o Senhor recompense todos os que trabalham nesse modo de comunicação e que são responsáveis por essa empreitada. Oramos em nome daquele que dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Chegamos, pela graça de Deus, ao final dessa tão sublime e celestial carta de Paulo aos Efésios. Meu coração explode em uma eulogia pela rica e singular oportunidade que o Senhor me concedeu de expor tão rica carta. Que graça maravilhosa foi para mim estudar, meditar, ganhar tempo examinando essa carta. Eu não digo gastar tempo, mas ganhar tempo, meditando nessa tão celestial epístola. Com relação ao término dessa carta, temos que tomar cuidado quando estamos concluindo uma carta, porque podemos pensar equivocadamente que essas porções finais não são tão relevantes, mas são sim. Elas são palavra de Deus, inspiradas pelo poder do Espírito Santo de Deus e, portanto, de grande proveito espiritual. Não é porque não temos expressões formais que Paulo não queira transmitir uma mensagem importante. A própria prática demonstra isso, pois quando se escreve o final de uma carta, se atinge argumentos como que sendo a última oportunidade. Então vamos considerar essa porção final sobre o tema a saudação final. Em primeiro lugar, com base no versículo 21, nós temos o ministério de Tíquico. Em segundo lugar, com base no versículo 22, o propósito do seu ministério. Em terceiro lugar, com base nos versículos 23 e 24, a bênção costumeira de Paulo. Nós lemos no versículo 21, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Tíquico era um amigo muito querido de Paulo e companheiro de ministério. Era mais um dos mensageiros, como Onésimo foi. Colossenses 4,9 é-nos dito, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Ele era asiático e acompanhou Paulo no final da terceira viagem missionária, quando voltava da Grécia, passando pela região da Macedônia. Nós lemos em Atos 20, versículo 4, que Tíquico acompanhou Paulo até a Ásia, juntamente com Sópatro, Aristarco, Secundo, Gaio, Timóteo e Trófimo, que também era da Ásia. Isso ocorreu cerca de 4 anos antes. Veja só, que companheirismo! Mais de 4 anos trabalhando juntos, visando a promoção do reino de Deus e a expansão do Evangelho. Por isso foi perfeitamente natural Paulo confiar a Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, que as igrejas soubessem a respeito de Paulo. Tíquico era leal a Paulo e fiel ministro de Cristo em todos os aspectos. Que bênção ser lembrado na Bíblia por toda a eternidade. Sabemos muito pouco a respeito de Tíquico,
mas o suficiente para saber que era um homem fiel, digno, confiável e amado pelo grande apóstolo Paulo. Eu chamo a atenção para o propósito do seu ministério aqui no versículo 22. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Observe que na época o material para escrever não era tão farto e acessível como é hoje. Era tão difícil que existiam os amanuenses, pois era comum na época, quando se ditavam as cartas, se utilizarem dos amanuenses, que eram copistas e secretários. Era comum isso ocorrer, porque escrever na época não era tão fácil e simples. O papel era difícil, não havia facilidade das canetas e nem todos tinham aquela habilidade para escrever. Por isso era comum que as pessoas ditassem suas cartas e os amanuenses escrevessem. É difícil entendermos as implicações da época por causa das facilidades da nossa vida. E Paulo, ao enviar Tíquico, fez isso com muita responsabilidade e confiança, pois acreditava que Tíquico poderia melhor dizer aos presentes com maior clareza, especialmente a um grande número de pessoas. As cartas eram lidas e explicadas. Colossenses 4,16, e uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja lida também nas igrejas dos Laodicenses, e dos Laodicenses lede igualmente perante vós. E a dos Laodicenses lede igualmente perante vós. Observe que a mensagem que Tíquico deveria levar não era apenas informativa, mas também confortativa. Nós lemos, foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Esse era o propósito de Tíquico, consolar, confortar a igreja e mostrar que não era vergonhoso ser prisioneiro de Cristo. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus fora prisioneiro também. Paulo escreveu aos Filipenses acerca do benefício de estar preso. É-nos dito no capítulo 1, versículos 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Portanto, Tíquico deveria mostrar aos seus ouvintes que todas as coisas cooperam para o bem espiritual da igreja, confortando e edificando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a passagem continua e, finalmente, na carta, nós temos a costumeira bênção de Paulo. Nós lemos nos versículos 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. É costume saudarmos as pessoas desejando a elas saúde, prosperidade, que tudo lhes corra bem, mas essa passagem trata-se das maiores bênçãos. A melhor saudação que podemos desejar às pessoas que nos são chegadas é o conteúdo dessa bênção final. A paz, o amor com fé e a graça. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que Paulo encharca sua bênção final com o nome do Senhor Jesus Cristo. Como disse Paulo aos Filipenses, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Com relação ao conteúdo, nós temos a paz, no grego eirene, que é um ajuste de Paulo, combinando a expressão paz, que lembra a paz judaica, e a paz grega, que está empregada na Septuaginta, para traduzir a palavra hebraica shalom. Dessa forma, shalom foi traduzida na Septuaginta por eirene, demonstrando que os judeus e gregos, por meio do Senhor Jesus Cristo, deveriam ter paz uns com os outros.
já que a inimizade tinha sido abolida entre eles na cruz do Calvário. Quando Paulo deseja a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, essa paz esperada não é apenas no sentido estrito, abrangendo as relações sociais e familiares, que certamente era esperada e desejada pelos efésios, mas aquela paz mais profunda, fruto do Espírito Santo. Jesus é o príncipe da paz. O segundo conteúdo da bênção de Paulo é o amor com fé. Paz seja com os irmãos e amor com fé. Fé e amor sempre aparecem juntos na Bíblia. Gálatas 5,6 diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. 2 Timóteo 1,13 e 2,22 mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E em muitas outras passagens também aparecem porque a fé e o amor fazem parte da tríade de virtudes cristãs, a fé, a esperança e o amor. A fé sem amor é paixão, e o amor sem fé é emoção. E no versículo 24, temos o terceiro conteúdo da bênção de Paulo, que é a graça. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é a fonte de onde emana a paz que perdura por toda a vida cristã. É a graça quem nos livra do pecado e do diabo, fazendo com que sejamos vitoriosos nas batalhas espirituais. É a graça quem nos elegeu antes da fundação do mundo. É ela quem nos livra de toda a culpa e miséria e que nos adotou por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da vontade de Deus. Por isso, sempre Paulo emite a sua satisfação pronunciando a graça de Deus. A graça e o amor com fé são as melhores bênçãos do mundo que podemos desejar a uma pessoa. Nem tanto saúde, prosperidade, mas desejar a maior bênção do mundo, que é a graça e o amor com fé da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A origem desses conteúdos, ou seja, da graça e do amor com fé, está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Embora que o Espírito Santo não seja mencionado aqui, mas a graça e o amor com fé provém da Trindade Santa e Bendita. Toda essa carta está centralizada em Deus Pai por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz não vem de Deus Criador, mas de Deus nosso Pai, por meio de uma relação especial com o Filho, que comprou para si mesmo um povo. Apenas para concluir, eu chamo a atenção para o caráter e a dignidade de Tíquico. Assim como ele, devemos ser fiéis ao ministério e termos a confiança dos líderes eclesiásticos. O crente pode ser o braço direito do pastor e ser muito útil para a edificação da igreja e a expansão do reino de Deus. Que Deus nos dê a graça de sermos enviados para o consolo e encorajamento da igreja, pregando o evangelho do reino com vistas à promoção e edificação da igreja. Portanto, assim como Tíquico, devemos ser fiéis ao ministério e termos a confiança dos líderes eclesiásticos. E assim que chegamos ao final dessa tão maravilhosa carta. Eu me sinto privilegiado por expor de forma muito simples, tão celestial carta, que confesso muito tenho ainda a aprender e compreender com esta epístola. Desejo que a paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Não desejo doenças, perdas materiais, claro que desejo saúde e prosperidade a todos nós, mas sinceramente o amor com fé e a graça de Deus. Que os ouvintes experimentem mais e mais desse favor imerecido de Deus e que através dessa graça flua essa bênção preciosa que é a graça e o amor com fé.
a consciência de havermos sido reconciliados com Deus, o bem-estar espiritual daqueles que estão em um relacionamento correto com o seu Criador. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós pelos séculos dos séculos. Amém.